O nosso próximo tópico vai ser provar a legitimidade desse sistema que a gente estudou. Antes eu queria fazer um vídeo bem curtinho para introduzir a noção de complexidade dedutiva para esse sistema aqui. Aqui a gente não pode falar nas linhas, né, da dedução. Bom, vamos ver então a definição de complexidade dedutiva. Vamos ler junto e ver como é que ela funciona. Não tem nada de especialmente complicado. Digamos que você já deu uma derivação ou uma dedução, digamos que eu tenho uma dedução, você já fia uma sentença dessa derivação, uma sentença qualquer, a gente vai dizer o seguinte: se φ não tem premissas, né, se ela é uma suposição, o que eu vou ter? A complexidade dedutiva dela é zero. Então, A tem complexidade dedutiva zero, A implica B zero, não C zero. As demais têm premissas, então eu vou aplicar a cláusula indutiva dessa minha definição de complexidade dedutiva. Se tem premissas, o que eu vou fazer? Eu vou somar a complexidade dedutiva das premissas. Lembrem que as nossas regras, algumas têm uma premissa, outras têm duas premissas. Eu vou somar, se forem duas, e vou acrescentar 1. Então, o que vai acontecer? Se a gente pegar, por exemplo, a gente tinha visto, né, que... cadê minha mesa? A gente tinha visto que A tem complexidade dedutiva zero, porque não tem premissas. Se eu quiser calcular a complexidade dedutiva de B, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 1 mais a complexidade dedutiva do A, que a gente viu que é zero, mais a complexidade dedutiva do B, que a gente viu que é zero. Então, ele vai ter complexidade dedutiva 1. Né? Se eu quiser calcular a complexidade dedutiva de B e C, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 1 mais a complexidade dedutiva dessa premissa aqui, que a gente viu que é 1, né? E teria que ver a complexidade dedutiva do C. Para ver a complexidade dedutiva do C, eu teria que ver qual é a complexidade dedutiva do não C, que é 0, mais 1, então aqui vai dar 1. Então, a complexidade dedutiva aqui vai dar, a complexidade dedutiva dessa daqui é 3. Tá? Então, a gente vai ter sempre que as fórmulas mais para baixo na minha árvore sempre tem complexidade dedutiva maior que as premissas, porque eu estou sempre acrescentando 1. Estou somando o que eu tinha antes e acrescentando 1. Né? Então, a gente poderia, vocês percebam que a gente poderia ter feito algo parecido no sistema axiomático, né? Ao invés de só pegar o número da linha, ver quantas linhas foram efetivamente usadas para chegar naquela linha. Mas, bom, lá a gente tinha a numeração das linhas, era mais fácil fazer assim. Mas aqui a gente tem que introduzir essa definição, mas é bem simples, tá? Só faço alguns exercícios para fixar e aí a gente pode ir adiante. Bom, tendo definido, né, essa noção de complexidade dedutiva, a gente pode fazer provas por indução no grau de complexidade indutiva. Né? Eu vou ter que, como é que vai funcionar essas provas? Né? Eu vou provar para a base que toda dedução de complexidade zero tem a propriedade, ou seja, todas as minhas suposições têm uma determinada propriedade. Em seguida, no passo indutivo, a gente vai ter que mostrar para cada regra, né? Para cada regra que se as premissas têm a propriedade, a conclusão também tem a propriedade. Vamos ver um exemplo, tá? Antes da gente passar para a prova da legitimidade. Né? Vamos fazer uma prova agora que não vai valer para todas as deduções. Eu vou provar uma propriedade para todas as derivações que não utilizam regras, não utilizam a regra da introdução da implicação, não utiliza a eliminação da disjunção e não utiliza a introdução da negação e nem a eliminação do existencial. Ou seja, são derivações que não utilizaram regras de eliminação de suposições, né? Bom, e agora eu quero provar que todas elas têm hipóteses. De novo, é uma propriedade óbvia, intuitiva, mas a gente pode ver, justamente por ser uma prova simples, a gente pode fazer como exercício. Né? Então, o que eu vou ter? Na base, se eu tenho uma dedução, né,
se eu tenho uma fórmula de uma dedução que é de complexidade dedutiva 0, ela tem que ser uma suposição. Ela tem que ser, por exemplo, A implica B. Pode ter um monte de coisa aqui para baixo, né? Pode ser que essa aqui se junte, tenha se juntado com A para gerar o B. Essa aqui poderia ter vindo do não A. Enfim, eu poderia ter isso aqui. Mas se essa aqui é de complexidade dedutiva 0, né? Ela não veio de lugar nenhum. Ela não pode ter sido cortada, né? Por quê? Porque eu não tenho utilização de regras de derivação. Eu provei que o quê? Que ela é... que ela é uma hipótese. Portanto, né, a derivação dela em 0 grau, né, que é simplesmente escrever essa fórmula, ela própria é a hipótese, né, da sua derivação. A derivação com a fórmula seria essas que são. Eu quero apagar. Né? O que isso aqui prova? Isso aqui prova que A implica implica B, deduz A, implica B. Então, eu tenho uma hipótese. Né? Agora, eu teria que, para cada regra, né, mostrar, para cada regra, menos essas que eu disse que não eram utilizadas, mostrar que, supondo que as premissas, que a derivação das premissas tinha hipóteses, a derivação da conclusão também tinha. Bom, e isso vai ser fácil, por quê? Vamos fazer só um exemplo, os outros vocês fazem como exercício. Digamos que φ foi obtida por introdução da conjunção. Seja qual for a fórmula, se ela foi obtida por introdução da conjunção, não importa que fórmula é essa, se ela foi obtida por introdução da conjunção, é porque tinha acima dela duas premissas. E o meu φ aqui é igual a ψ1 e ψ2. Né? Se ele foi obtido por essa regra, ele tem que ser desse tipo e tem que ter essas duas como premissas. Tá? Agora, o que eu tenho? Eu tenho que a complexidade dedutiva desse aqui é maior que dessas duas. Por quê? Porque a complexidade dedutiva dessa aqui é a complexidade dedutiva dessa aqui, seja ela qual for, mais a complexidade dedutiva dessa daqui, mais 1. Então, vai dar mais, essa aqui tem complexidade dedutiva mais que essas duas, né? Bom, eu posso, então, supor que essas duas aqui têm hipóteses. Né? Então, pela hipótese da indução, a derivação até ψ1 e ψ2, as derivações são duas, né? Uma derivação para cá e outra para cá, elas contêm hipóteses, tá? Bom, como o conjunto das hipóteses aqui vai ser a união das hipóteses dessas duas, né? Porque eu só junto as hipóteses, eu não, por introdução da conjunção, eu não elimino nenhuma hipótese, a derivação de φ tem hipóteses também, tá? Então, façam como exercício para as demais regras, só esses exemplos simples, antes da gente continuar, tá? Então, depois de fazermos os exercícios, a gente vê a prova da legitimidade.